Nesse vídeo eu vou te explicar 5 perguntas mais frequentemente feitas em entrevistas. E eu falo isso porque eu fiz mais de 27 entrevistas aqui em Portugal. E finalmente eu passei, etc. Já estou trabalhando aqui numa empresa portuguesa, aqui na Europa. E essas perguntas são tipo, eles sempre fazem, principalmente se você é desenvolvedor web com JavaScript, porque eu sou desenvolvedor web e JavaScript. E, cara, são chatas, assim, se você não souber, porque normalmente você sabe, porém de uma forma não teórica. Então é importante que você saiba o conceito, a teoria, e você consiga explicar com confiança. Então eu vou colocar aqui as 5, eu vou explicar cada uma delas, e eu vou colocar da mais fácil até a mais chata, porque na real todas são fáceis quando você realmente entende, e você vai ver que você realmente precisa disso se você quiser passar para uma vaga para fora do país ou qualquer vaga de JavaScript, porque eles sempre perguntam isso, por causa que você saber JavaScript é a base de você programar, independente de qual framework você estiver sendo contratado, tá indo fazer a entrevista. Então, eu vou passar aqui para o meu editor de código. Aqui eu tenho um XML e a gente vai começar pelo template literals. O que é o template literals? O template literals basicamente é quando você consegue colocar dentro de um string ou de um HTML alguma coisa de JavaScript. Por exemplo, normalmente as pessoas fazem assim, né? Isso aqui você coloca dentro de um HTML, ele consegue renderizar o que tiver ali, por exemplo, numa variável no JavaScript. Porém, o template literals que a gente quer colocar aqui é quando a gente quer fazer assim, ó. Porque normalmente você pode escrever de várias formas o console log com o nome de Ricardo. Porque, por exemplo, o mais normal seria o quê? Oi, Ricardo, certo? E aí você executa aqui e vai falar Oi, Ricardo. Só que, como é o template literals? Por causa que pode ser que essa variável, né, essa constante, ela possa vir em outro valor. E aí ela fica reativa. E normalmente quando a gente está consumindo a API e essas coisas, sempre vem alguma coisa diferente. Então, o que é que a gente, o que é que a gente pode fazer? O jeito mais normal aqui, né, sem o template literals, é fazer o quê? Vamos só adicionar um espaçozinho aqui e mais name of user, que a gente está pegando o valor da constante name of user. E também vai renderizar o Ricardo. Porém, com o template literals é totalmente diferente. Isso aí é coisa do S6, né, que é mais atual. E o que a gente faz? A gente coloca oi, e aí coloca o cifrão e os colchetes, né? Name of user. E aí, isso aqui, velho, é o template literals. Quando você coloca englobado no string ou qualquer coisa, puxando o JavaScript. Isso é o template literals. Isso eu não sabia, tipo, teoricamente, mas agora eu sei. Então, toda vez que você pensar em template literals, você lembra do apóstrofo colocando um string misturado com JavaScript. Essa é a linguagem mais técnica, mas é como eu entendi e expliquei. E deu certo, beleza? O segundo deixa eu pegar a minha colinha aqui dos tópicos. O segundo vai ser a diferença entre var, let e const. Sempre perguntam isso, sempre. E qual é a diferença disso aqui? Const name, vamos botar first name, Ricardo, let age 15 e var height 178. Qual é a diferença dos três? Vamos lá. A primeira coisa que o var ele é non-block scope, ou seja, você pode acessá-lo globalmente, até dentro de uma função, onde você quiser. Já o let e o const, eles são block scoped, ou seja, se a gente colocar aqui if true, isso aqui é um bloco, tá? A gente vai colocar tudo isso aqui dentro. E a gente vai colocar first name, age e height. Quando a gente coloca para imprimir, a gente não consegue acessar nem o first name e nem o age, por causa que isso aqui está bloqueado. A gente só consegue acessar o height, que é a altura.
Por causa que a gente consegue colocar fora do scope, porque ele não é bloqueado, ele é global, é um scope global. Porém, é importante lembrar que mesmo que o var seja um scope global, ele é function scoped. Então, se eu declarar esse mesmo var rate aqui numa função qualquer aqui, eu não vou conseguir acessá-lo. Por exemplo, naquele bloco eu estava conseguindo acessar, porém agora eu não consigo. Porque, se liga, eu vou colocar aqui height, e vocês vão ver que não vai dar para imprimir. Tipo, height is not defined. Por causa que ele é function scoped, então ele só existe dentro dessa sua função. Porém, se eu colocar para executar a função block, você vai ver que agora ele existe. Ele é 178. E aí, voltando para a galerinha aqui do que é bloqueada, qual a diferença agora de const para let? A diferença é que eles são block scoped, né, obviamente, só que o const, ele não pode ser reassigned. Tipo, eu não posso chegar a fazer isso aqui, ó. Agora é Ricardo, agora vai ser Neves. Vocês vão ver o que vai acontecer. First name. Tá vendo? Ó? Não pode, por causa que é uma constante. Então, a constante, assim que declarada a primeira vez, ela não pode ser redeclarada. É aquilo. Porém, agora age, que antes era 15, eu quero colocar 17, eu posso, tá vendo? Então, quer dizer o quê? Que conste é um valor fixo ali, que sempre vai ser aquele, não pode ser reassign, certo? Quando eu receber o primeiro valor, é aquele. Você não pode chamar depois e colocar o que quiser. Só que o let, ele consegue fazer esse reassign. Então, se você quiser mudar o valor de age em alguma outra coisa, ele também ele consegue, tá bem? Então, beleza. Essa foi a parte de Valet e Const. Isso é muito importante, tá, gente? Eles sempre usam isso. E agora, qual que a gente usa? Qual o terceiro? Closures. Isso aqui também é sempre perguntado. O que é que acontece com closures? Vamos voltar aqui para a função block, certo? Então, o que é que acontece com os closures? Eu vou colocar aqui const x igual a 10, tá bem? Com x igual a 10. E é o seguinte, se eu colocar aqui x, obviamente ele vai imprimir o x. Está imprimindo 10. Perfeito. Porém, eu vou colocar outra função dentro do bloco. Então, eu vou colocar aqui dentro function superblock. Isso é o que acontece quando eu fico chateando muito um menino. Brincadeira. Então, eu vou colocar aqui dentro do superblock, eu vou colocar para ele dar o console no X, que foi declarado em cima, tá? Então, se você vai ver, ó, ele consegue é, ele consegue acessar esse X. Então, o que quer dizer o closure? Quer dizer que ele herda do pai o valor. Então, se aqui tem um X, só que aqui não tem, qual é o mais próximo? É o que está dentro de bloco. Então, ele herda de cima, tá bom? Então, é o filho herdando do pai esse valor, esse X. Ok? Boa. Agora, o 4. Isso aqui também é muito perguntado e é muito importante vocês saberem, tá? O 4 é o seguinte: qual é a diferença entre isso e isso aqui? Que é o equal e strict equal. Porque, por exemplo, vamos comentar tudo isso aqui e eu vou fazer assim. If. Não, não. Vamos botar assim. Eu vou colocar let age igual a 15 e let age string igual a 15. Beleza? Então, se eu colocar aqui age igual a 15, no caso, eu vou botar desse jeito, age string. Age é igual a age string, ele vai ser true. Por quê? Porque quando a gente coloca só o equal, quer dizer que a gente quer o quê? O value dele. Então,
aqui vai ser true, beleza? Porém, quando a gente coloca strict equal, que é quando são três iguais, a gente quer saber se o value é igual e além do value, se a gente quer saber se o tipo é igual. Sendo que o age, ele é number e o age string, ele é um string. Então, aqui vai dar falso, por causa que eles são diferentes, certo? Então, você anota isso, ó. Quando, quando coloca o strict equal, strict, opa, analfabeto em inglês, strict equal, quer saber se o value e o tipo são iguais. Então você pega isso. E só o equal, que é os dois iguais, é só o value é igual. Beleza, galera? Isso aqui é importante, isso aqui é. Você vê que é tudo bestinha, mas é muito importante, tá bom? Beleza. E agora, para fechar com chave de ouro, que me pegou numa entrevista da Bélgica, quando eu tava começando a fazer as entrevistas de novo, foi o hosting. Essa porra. Porque eu achei que era host, tipo de host de site, etc. Mas não, é hosting. E a tradução é ISA. Essa porra me pegou de um jeito que, puta que pariu. Foi de um jeito que eu não tava esperando. Não me pegou gostoso. Me pegou mal. Enfim. Mas o que é isso? O hosting, ele é o seguinte. Quando a gente declara aqui age e a gente chama ele aqui no console, ele vai, tipo, imprimir 15, né? Porque é o valor que foi declarado. Porém, quando a gente chama age, antes de declarar, vai dar erro de hosting, que é justamente isso aqui, ó. Não dá para acessar age before the initialization. Ou seja, primeiro você tem que ter declarado, certo? Senão não tem como acessar. Isso serve para age quanto para let quanto para const, mesma forma. Porém, por acaso, ele não serve para var, se eu não me engano. Ele não dá isso, mas ele dá um defined, porque não foi inicializado. Agora eu só não lembro se em function ele consegue. Então, tipo, se eu colocar é, function print age, eu colocar para retornar aqui, sei lá, pronto. E eu colocar isso aqui, print age, isso aqui é de boa, acho. Pronto, ele vai. Ou seja, o que depende disso, de fato, primeiramente, é as variáveis, as constantes e as lets, que elas precisam ser declaradas antes de serem chamadas, certo? Acho que deu para entender aí. Beleza, galera, esse foi o meu primeiro vídeo de programação, espero que tenham gostado. Eu pretendo trazer mais conteúdo, eu estou aprendendo ainda como compartilhar conhecimento. Como eu falei, eu sou desenvolvedor aqui na Europa, eu tenho quase 5 anos de experiência. Vou deixar meu LinkedIn aí também se vocês quiserem conectar. Ah, sou JavaScript, eu gosto do front, gosto do back, mas eu sou especializado em Vue.js e também gosto de Node também. Eu tenho alguns sites rodando também, acho interessante compartilhar isso e eu sou curioso. Então, cara, se vocês quiserem ah, aprenderem um pouco mais do que é necessário para, especialmente, ir passar a entrevista, é interessante vocês seguirem o canal para a gente poder crescer junto, beleza? Então é isso, muito obrigado, até a próxima.